Senhor Jesus, divino amigo, agradecendo a oportunidade de mais um dia, rogamos ao teu coração a permissão para que seus mensageiros aqui estejam, atuando em favor de todos nós, não somente no plano físico, como encarnados, mas aos corações que aqui também comparecem, buscando, através da compreensão, do entendimento, respostas diante da vida, e que a doutrina dos Espíritos, na atualidade, conforme a vossa promessa, representa o farol que ilumina a nossa jornada, tanto no plano físico, como nas dimensões espirituais, cujo fundamento, Senhor, é o teu Evangelho de luz e renovação a toda a humanidade. Que possamos, neste momento, através dos nossos bons pensamentos, dos nossos bons sentimentos, integrarmos com a espiritualidade benfeitora e amiga, e na soma dessas energias positivas, saibamos irradiá-las a toda a humanidade, canalizando de forma especial aos nossos lares, aos corações por quem temos afeição, a fim de que recebam, da mesma forma que nós, neste momento, estaremos recebendo de Ti paz e amor. Se conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim o seja. Muito bom dia a todos, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a mais um domingo, hoje 3º do mês de junho, dando continuidade à programação da casa. Tem alguém que está vindo pela primeira vez hoje? Seja muito bem-vinda. Como é que você chama? Otília. Otília? Otília. Nós estamos estudando essa obra, Religião dos Espíritos, ditado pelo Espírito Emmanuel, a mediunidade de Chico Xavier. A proposta da obra é chamar-nos a atenção para o estudo do primeiro livro da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos. E hoje, dentro do capítulo 16, traz o título Mediunidade e Dever. Então nós vamos, primeiramente, fazermos a leitura da obra para que nós possamos nos conectarmos com a mensagem de Emmanuel. E nas reuniões que aconteciam, esse estudo, já na cidade de Uberaba, no ano de 1959, o grupo abria o Livro dos Espíritos e, dentro de uma pergunta, fazendo a leitura da mesma e dentro da resposta que os Espíritos dão, eles dialogavam. No final, Emmanuel vinha e trazia a mensagem. E aí eu vou ler a pergunta e a resposta, e a princípio alguém vai ficar assim, mas o que isso tem a ver com mediunidade e dever? É o que nós vamos aqui hoje refletir um pouco. Então está na terceira parte, ou o terceiro livro dos Espíritos,
No capítulo 8, dentro da lei de progresso, é a questão 799, que foi lida naquela noite do grupo espírita lá em Uberaba, neste ano, no ano de 1959. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Foi a pergunta. 799. Resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Foi a resposta que os espíritos deram a essa pergunta de Allan Kardec. Qual é a contribuição que o Espiritismo pode oferecer à humanidade no campo do progresso? E eles respondem de forma bem rápida, destruindo o materialismo e fazendo com que nós, seres humanos, possamos nos conscientizar da nossa realidade e do nosso futuro. Então, o Espiritismo, ele vai nos preparar para essa realização. Então, nós estamos neste esforço diário de buscarmos atender aquilo que o Pai Maior destinou a todos nós. Bom, mas o título que Emmanuel vai colocar para trabalhar essa questão do Livro dos Espíritos é Mediunidade e Dever. Como eu chamei a atenção no início, mas o que isso tem a ver com a questão do progresso da humanidade? Como que a mediunidade entra nesse quesito? Bom, então vamos ler o que Emmanuel está trazendo para extrairmos alguns pontos importantes. Ele vai dizer assim, capítulo 16, tá, gente? Quem tem um livro, Religião dos Espíritos, é a edição mais nova. As edições mais velhas, elas não estão colocadas em capítulos, tá ok? Mediunidade e dever. A reunião aconteceu no dia 2 de março do ano de 59. No campo da mediunidade, não ouvides que o dever, retamente cumprido, é a bússola que te propiciará rumo certo. Então, está trazendo para nós um apontamento. No campo da mediunidade, se nós soubermos alinhar com o dever, com os deveres que nós temos, será uma bússola, a fim de que nós possamos caminhar com equilíbrio, com segurança. É o que ele está colocando. Te propiciará rumo certo. Aí ele vai trazer para nós algumas questões importantes. Deslumbrar-te-ás na contemplação de painéis assombrosos, na esfera extrafísica, mas, se não enxergas o quadro das próprias obrigações, a fim de atendê-las honestamente, a breve espaço sofrerás a espionagem das inteligências que pervagam nas trevas a converterem-te horas em pasto de vampirismo. Então, essa palavra pervaga significa sem rumo, sem direção. Ok? Escutarás
sublimes revelações inacessíveis ao sensório comum. Todavia, se não estiveres atento para com as ordenações da consciência, laboriosa e tranquila, em pouco tempo serás ouvido pelos agentes da sombra e enredarem-te. Serás ouvido pelos agentes da sombra a enredarem-te os passos no fojo de perturbações aviltantes. Fojo significa armadilha. Então, se nós não soubermos estar atento ao campo da consciência, a sombra ela vai se infiltrando gradativamente e nós vamos cair nas armadilhas preparadas por elas. Assimilarás o influxo mental de espíritos nobres, domiciliados além da terra, e transmitir-lhes-á a palavra construtiva em discursos admiráveis. Contudo, se não demonstras reta conduta à frente dos outros, no exemplo vivo do trabalho e do entendimento, sem demora, te encontrarás envolvido nas vibrações de criaturas retardadas e delinquentes a chumbarem-te os pés na fossa da obsessão. Abrindo um parênteses aqui, as criaturas retardadas não são as portadoras de qualquer tipo de deficiência mental. São as criaturas que se colocam no campo de retaguarda em si mesmas no processo de evolução. Então elas ficam presas ao passado. Ao passado, diga-se de passagem, que não é tão bom. Então elas estão numa espécie de retardamento em relação àquelas que estão dispostas a buscar o processo evolutivo. Psicografarás páginas brilhantes nas quais a ciência e a fé se estampam, divinas. No entanto, se teus braços desertam do serviço santificante, transformar-te-ás facilmente no escriba da vaidade e da insensatez. Fornecerás importantes notícias do mundo espiritual, utilizando recursos ainda ignorados pela percepção dos teus ouvintes. Entretanto, se foges do estudo, que te faculta discernimento, serás para logo detido no nevoeiro da ignorância. Se a mediunidade evidente é tarefa que te assinala o roteiro, não te afastes dos compromissos que a vida te impõe. Sobretudo, lembra-te sempre de que o talento mediúnico encerrado nas tuas mãos deve ser a tela digna em que os mensageiros da espiritualidade maior possam criar as obras-primas da caridade e da educação, porquanto, de outro modo, se buscas comprazimento na indisciplina, do pano roto de tuas energias descontroladas, surgirá simplesmente a caricatura das bênçãos que te propunhas veicular, debuxada pelos artistas do escárnio que se valem da fantasia em detrimento da luz. Essa é a lição. Entenderam? Tranquila, né? Simples, não é? Então vamos trabalhar aquilo que Emmanuel está trazendo para nós. Ele chama atenção para a mediunidade. Primeiro ponto. Aí nós vamos entender o significado que ele está buscando fazer com que entendamos dentro da pergunta e da resposta do Livro dos Espíritos. E aí, ele vai chamar a atenção para mediunidade evidente. Se é tarefa que te assinala o roteiro, não te afastes dos compromissos que a vida te impõe. É uma frase
enérgica. Primeiro ponto, mediunidade representa a faculdade que o espírito possui. Então, mediunidade, ela é inerente ao espírito. Precisamos ter essa amplitude na visão da mediunidade. Só que quando nós falamos de mediunidade no plano físico, nós costumamos separá-las em dois aspectos. A mediunidade, que é ostensiva, e a mediunidade não ostensiva. Aí as pessoas podem perguntar, mas o que significa isso? Então, no livro dos médiuns, que é o maior tratado da nossa humanidade a respeito de mediunidade, onde o codificador Allan Kardec vai ampliar para nós tudo que se refere à mediunidade até o ponto que a nossa evolução permite. É preciso entender isso. Mediunidade ostensiva é aquela que a faculdade vai se apresentar de uma forma patente. Então, quando você observa uma pessoa que está sendo influenciada no ponto de dar passividade a uma entidade desencarnada, ela poderá fazer por intermédio da psicografia, da psicofonia, ela pode ouvir, ela pode enxergar. Então, as pessoas portadoras no campo físico de mediunidade ostensiva, elas têm uma sensibilidade mais aguçada para entrar em comunicação com a faixa invisível a nós, seres humanos. Então, esses têm mediunidade ostensiva. E os que não têm mediunidade ostensiva recebem também as influências do plano espiritual, porém, não conseguimos, pelo fato de não estarmos ostensivos, no sentido de estarmos abertos a uma mediunidade mais aflorada, nós recebemos através de inspirações, intuições, dentro de uma linha de sintonia. Então, todos nós somos médiuns, porque as faculdades mediúnicas, ela é inerente ao espírito, independente se ele está encarnado ou desencarnado. Tranquilo até aí? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Não? Pois bem. Só que Emmanuel está chamando a atenção, quando ele coloca na lição, para os que têm mediunidade ostensiva. A lição é para esses. Ele vai chamar a atenção para isso. Quando ele coloca: se a mediunidade evidente é a tarefa que te assinala o roteiro, não te afastes dos compromissos que a vida te impõe. É muito comum as pessoas relacionarem mediunidade com sofrimento. Mediunidade é uma coisa, sofrimento é outra coisa. Ok? E muitas pessoas que trazem uma sensibilidade do ponto de vista ostensivo da mediunidade, querem fugir, querem negar, querem se esconder dentro da faculdade que traz. Isso é um erro muito grande. Por quê? Se ela reencarna com essa faculdade, ela tem o dever de canalizá-la da melhor forma possível, pelo próprio crescimento e pelo benefício que ela poderá trazer a outrem. Só que fomos e estamos sendo educados de forma contrária em relação à mediunidade.
ela não tem nada de sofrimento. Por quê? Ela é uma faculdade do espírito. Ah, Adela, mas por que um médium sofre tanto? Não é isso? Porque o espírito é imperfeito. O espírito é imperfeito. É uma faculdade que, se nós não soubermos canalizá-la de uma forma consciente, obviamente trará prejuízo. E é isso que Emmanuel está chamando a atenção. Porque assumindo o compromisso para com a mediunidade, é inevitável que cumpramos com alguns deveres. Ah, Delano, mas isso serve para somente os que são médiuns ostensivos? Não, para todos nós. Porque se a mediunidade é uma faculdade inerente ao espírito, aqueles que não trazem de forma extensiva também estão trabalhando essa faculdade dentro de si mesmos. Não têm a sensibilidade de ouvir, de ver, ou de entrar em uma comunhão dentro de um intercâmbio que permite dar uma passividade direta a um espírito. Mas se nós formos analisar de forma assim bem sutil, como os espíritos estão em toda parte e nos influenciam, muitas falas, muitas colocações, muitos atos, muitos gestos que nós fazemos e realizamos no dia a dia têm uma interferência de algum espírito, por causa da sintonia que estabelecemos. Então, Emmanuel coloca para nós a necessidade de podermos realizar isso aqui, ó. Se foges do estudo que te faculta discernimento, serás para logo detido no nevoeiro da ignorância. Então, precisamos trabalhar em nós o conhecimento. O conhecimento é importante para que nós não possamos ser iludidos, ludibriados, manipulados. E as sombras? Quando eu falo sombra, estou falando de forma geral, tá? Eu vou pegar as sombras aqui no aspecto dos espíritos que buscam influenciar a humanidade para as coisas negativas. Quando eu coloco aqui sombras, eu estou falando do impedimento que muitos corações colocam como barreiras à humanidade para que nós não possamos caminhar na busca do próprio equilíbrio, da serenidade, almejando cada vez mais a nossa felicidade. Então as sombras permeiam ainda a humanidade, a tal ponto que nós observamos na atualidade a grande dificuldade nossa nas várias áreas. Somos espíritos atuando no plano físico, fomentando o progresso da humanidade, mas ainda envolvidos em sombras. Como nos libertar dessas sombras? Buscando através do estudo um conhecimento que fará com que tenhamos um discernimento daquilo que é o certo, daquilo que é o errado, daquilo que é o mal, daquilo que é o bem. Este é um dever de qualquer espírito. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Hã? Podemos prosseguir? Bom, mas Emmanuel traz o título dever. E nós temos vários conceitos a respeito do dever. Mas o que vai nos importar, posso apagar a sombra, né, gente? Porque a sombra nós temos que eliminar. Deixa o sol entrar.
Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 7, há uma mensagem da espiritualidade que Kardec coloca falando-nos justamente do dever. É o título da lição. Dever. Eu vou apenas pegar alguns conceitos para que entendamos o que a espiritualidade espera de nós. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. É apenas o primeiro parágrafo da lição. Primeiro parágrafo. Não é para desanimar, não. É para caminharmos. Se o dever é a lei da vida, e se ele está colocando para nós que o dever é a obrigação moral, é preciso entender o significado de moral. Não agora no aspecto humano, mas dentro daquilo que a espiritualidade superior coloca para nós. O Livro dos Espíritos, ele vai trazer para nós a definição de moral. Está na questão 629 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: que definição podemos dar da moral? Vou ler a resposta dos espíritos superiores. Simples. A moral é a regra de bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Simples, né? Muito simples. Então, qual que é a definição de moral para os espíritos superiores? É quando nós, seres humanos, buscamos exercitar o bem, realizar o bem, e este bem necessita estar fundamentado na lei de Deus. Aí é preciso compreender qual é a lei de Deus. Então vejam bem, que uma coisa vai se encandeando para a outra de forma sucessiva, abrindo cada vez mais campos dentro das nossas percepções, do nosso entendimento, para compreendermos o significado da vida. Porque se Emmanuel propõe o título Mediunidade e Dever, e se a mediunidade é uma faculdade inerente ao espírito, nós temos a obrigação moral, não sou eu que estou falando, é o irmão que dita a mensagem, Allan Kardec, está no item 7 do capítulo 17, e o espírito que dita se intitula Lázaro. Uma mensagem datada no ano de 1863. Dever é simplesmente a obrigação moral, diante de si mesmo e diante dos outros. O dever é a lei da vida. E aí, quando nós buscamos a definição de moral e ela representa para nós a lei de Deus, é preciso, então, avaliarmos. Será que nós estamos realmente observando a lei de Deus? Eu não estou nem colocando, exercitando-a, que é outro passo. Observando. Então precisamos fazer
essa avaliação, cada um de nós. Bom, mas aqui, no livro Religião dos Espíritos, o Emmanuel vai dizer assim: no campo da mediunidade, na primeira frase, não ouvides que o dever retamente cumprido é a bússola que te propiciará rumo certo. Então, qualquer espírito, encarnado ou desencarnado, que está trabalhando em si mesmo a observação da lei divina para exercitar a moral, que é realizar o bem, sabendo distinguir o mal do bem, o bem do mal, trabalhando em si mesmo os valores trazidos como exemplos pelo próprio Mestre Jesus, esse irmão, infelizmente, em um plano de provas e expiações, muitas das vezes, que provas é o nosso mundo, não é? É, não é? E expiações é taxado, sabe de quê? De louco. A fulano é louco. Louco mesmo. No sentido de estar perturbado das suas ideias. Né? Quem sou eu? Não sou eu que estou falando. Aliás, tudo que eu falo aqui não sou eu, tá, gente? Eu estou apenas sendo porta-voz da espiritualidade. Eu estou tirando o meu da reta, porque depois não vem comigo. Então, vou trazer uma questão, tá, no Livro dos Espíritos, que é a seguinte. Vamos observar, olha a colocação dos Espíritos. Está na questão 895. Deu o Livro dos Espíritos. 895. Olha se nós vamos nos encaixar aqui. Posto de lado. Então a gente vai pegar nós mesmos e vamos colocar de lado os defeitos e os vícios. Então pega todos os seus defeitos e seus vícios e coloca aqui, ó, em cima da mesa. Deixa eles quietinhos ali. É a pergunta de Kardec. Acerca dos quais ninguém se pode equivocar. Então, se nós fizermos uma avaliação sincera, estamos deixando os defeitos e os vícios aqui. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Então, além dos defeitos e dos vícios, que nós estamos deixando de lado, o Kardec questiona a espiritualidade se há ainda um sinal que caracteriza a imperfeição dos espíritos. Resposta: o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como num objeto de cobre adoradora que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. Agora vejam bem, no mundo de provas e expiações, por que nós colocamos a palavra louco? O verdadeiro desinteresse
é coisa ainda tão rara na terra que quando se panteteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Vou repetir. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Agora, vamos voltar lá na questão 799, que foi a lida, né, naquela noite onde Emmanuel traz a lição. Qual a contribuição que o Espiritismo pode dar ao progresso da humanidade? Vocês já estão sabendo, não sabe? Já esqueceram? Vamos relembrar. Acabei de ler. Vejam bem, não tem nem 30 minutos que eu li. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos seres humanos a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Vejam bem. Então, o interesse pessoal é um entrave a todos nós. Como nós estamos buscando trabalhar na linha do progresso, o Espiritismo abre para nós uma porta que nós espíritas não temos como negar ou fugir. Que porta é essa? A realidade do mundo espiritual. A realidade da vida fora da matéria, no plano físico. E a mediunidade canalizada dentro dos deveres que compete ao espírito é a bússola que poderá nos propiciar justamente o caminhar em direção à luz maior. Só que, lembremos que na lição, Emmanuel vai apontar grandes desafios para o exercício da mediunidade. Porque num planeta de provas e expiações, como eu coloquei ali, as sombras fará de tudo para que aquele que quer seguir o dever na linha moral do bem, na observação da lei de Deus, o exercício da mediunidade fará de tudo para que não avance. Mas fará de tudo. E por que a mediunidade é uma bússola? Porque através da mediunidade nós entramos em comunhão, em relação, em convivência com as almas que deixaram o corpo físico. Almas essas que vivenciaram
em todas as épocas da humanidade, a tal ponto de poder ter sido contemporânea de nós. Por exemplo, um pai, uma mãe, um avô, uma tia, um tio, um amigo, algum conhecido. Você pode estabelecer contato com a pessoa que está na dimensão que ainda é invisível aos nossos olhos. Que ainda é invisível. Ah, madame, por que você fala ainda é invisível? Então vejam bem. Se a faculdade é inerente ao espírito, e muitos têm falado aí que é o sexto sentido, não é isso? De certa forma estão até certos, porque o espírito está incorporando em si mesmo essa faculdade, a ponto dela tornar tão espontânea quanto os sentidos que já trazemos no corpo físico. O tato, o olfato, a audição, a visão, o paladar. Chegar-se-á um momento na nossa humanidade que mediunidade será uma faculdade, será um dos sentidos do espírito encarnado. Nós estamos trabalhando para isso. Nós estamos incorporando isso na nossa organização biológica. Daqui a alguns séculos, quando o espírito retornar ao corpo físico, o nosso corpo físico já terá esse sentido já aberto, como a própria visão, como o próprio tato, o paladar. Apenas que nós possamos ter um entendimento. Por isso que ela é inerente ao espírito. Tranquilo até aí, gente? Hã? Então a mediunidade, ela precisa ser vista com outros olhos. Ah, Delano, eu não sou médium. Beleza. Você não é médium ostensivo, mas é médium não ostensivo. Está sujeito às influências dos espíritos. Precisa tomar e ter todos os cuidados com aquele que tem a mediunidade ostensiva. Ok? Mas aquele que traz na organização biológica a faculdade ostensiva, agora vejam bem, no livro dos médiuns, no item 159 do livro dos médiuns, o Kardec coloca justamente que a mediunidade ostensiva, ela se prende à organização biológica do ser humano. Isso quer dizer que, quando um espírito vai reencarnar e terá que trabalhar com a mediunidade, conforme colocou Emmanuel aqui na lição, se a mediunidade evidente, a ostensiva, é tarefa que te assinala o roteiro, está programado para exercitá-la no plano físico, não te afastes dos compromissos que a vida te impõe. Quem tem vida é espírito. Pode estar encarnado ou desencarnado. Então, há uma imposição, entre aspas, lembrando que essa imposição é uma escolha do espírito através do seu livre-arbítrio. Ah, Adelano, mas como assim? Então a gente precisa estudar melhor a questão do livre-arbítrio e das escolhas. Porque nem sempre o que você pensa é o que você sente. E o que conta para a espiritualidade não é o que você pensa, ou o que você fala, é o que você sente, é o que você vibra. Não é verdade? Porque eu não consigo ler pensamento de ninguém que está aqui. Nem vocês conseguem ler meu pensamento. Mas vamos supor que eu tivesse uma mediunidade ostensiva com a capacidade de ler pensamento. Hã? Daríamos conta? Daríamos conta de chegar em algum lugar
e a pessoa que é portadora de uma mediunidade ostensiva lesse os nossos pensamentos, e aí a gente fala, aquilo que nós estamos falando não condiz com o que estamos sentindo, ou até mesmo pensando. Já pensaram nisso? Por isso que a coisa precisa ir bem devagar, alinhando o dever, que é o compromisso que o espírito tem diante de si mesmo. Mas se o espírito, no plano espiritual, reencarna com a mediunidade ostensiva, não adianta fugir, porque ela está incorporada na sua organização biológica. Está no item 159 do Livro dos Médiuns, segunda obra da codificação espírita, quando Kardec aborda sobre a mediunidade de forma geral e aqueles que têm de forma ostensiva, reencarna já com as linhas da organização biológica num campo de abertura para entendermos melhor alguma das faculdades mediúnicas. Então, mediunidade é o intercâmbio de um plano para outro. Faculdade é o tipo que o médium exercitará. Através da psicografia, é uma faculdade, psicofonia, mediunidade de cura e assim sucessivamente. Tranquilo? Tá ou não tá? A partir daí, ela abre para nós um campo de progresso. Para a humanidade, com o objetivo de destruir o materialismo que ainda vigora na nossa humanidade. Por mais que você pense que é espiritualista e ainda mais espiritista, ainda trazemos os vínculos fortes no campo do materialismo. Desvincular-se do materialismo não é tão simples quanto pensamos. E a proposta da mediunidade é contribuir cada vez mais para acelerar, sem de forma atabalhoada, o desenvolvimento moral dos seres, a fim de que eles possam buscarem sempre a avaliação. Então a mediunidade faculta isso. Então eu vou dizer uma coisa aqui de experiência, tá? Própria. Não existe, vejam bem o que eu vou falar para vocês. Eu já falei isso em outras oportunidades, talvez não aqui. Não existe na humanidade, não existe na humanidade nenhuma universidade ou academia universidade. Não é isso? Né? Universidade, academia, universidade. Tá? Do ponto de vista da filosofia, da ciência e da religião, mais avançada, mais apurada do que uma reunião mediúnica, dentro de uma casa espírita, exercida com seriedade dentro dos deveres. Você pode ir para a melhor universidade do mundo. Qual que é? Harvard, nos Estados Unidos? Aquela lá na França, Sorbonne, né? Sorbonne. Eu não sei pronunciar, me desculpe. Também já estou mal aprendendo português, eu vou querer saber lá de francês, de inglês, não é mesmo? Vamos ficar no português por enquanto. Não existe filosofia acadêmica, universitária, nem ciência, nem religião, que supere 1 hora de reunião mediúnica dentro de uma casa espírita. Adriano, como assim? Porque isso tudo aqui vai abranger a filosofia, a ciência e a religião.
a comunicação de um espírito através de um médium, como se processa? Como se dá? Que elementos dentro estão ali associados? Como é possível um espírito que está desencarnado pensar e um médium que está no corpo ceder a sua fala ou a sua mão para a escrita e ele ditar uma mensagem? Como que é isso? Isso é científico. E dentro da mediunidade, há explicações científicas para isso? No campo da filosofia, trabalhando, quando a entidade apresenta e diz assim: aonde estou? Que lugar é esse? Aí você questiona ela assim: você sabe que dia é hoje? Aí ela te responde: hoje é, para nós, 16/6/2024. Aí ela vai responder: pai, hoje não sabe o dia não sei, mas estamos no mês de abril. Estamos em junho, né? Estamos no mês de abril e eu me lembro do ano de 1973. Pois é, meu irmão. Você está em abril do ano de 1973. Só que nós já encontramos em 16/6/2024. Você é louco? A entidade fala para nós. Você é louco? Que loucura é essa? Como que eu posso estar em 2020? Como que eu posso? Eu peguei uma máquina e viajei no tempo? E você consegue desenvolver um diálogo. E, através do diálogo, você vai trabalhar vários elementos do ponto de vista filosófico, abrangendo aspectos de religião, até que a entidade consiga perceber que ela está desencarnada, que já passou todo esse tempo, e ela não se deu conta que já havia sido desencarnada. E questiona: como é possível eu morrer e não morrer? Como pode ser isso? Eu morto falar, eu morto sentir, eu morto estar enxergando? Que mágica é essa? Que fantasia é essa? Por que que elas falam isso? Porque alimentaram durante toda a sua existência o materialismo. Alimentaram o materialismo. Então a mediunidade, ela vai abrir para nós um leque muito grande nessas três áreas propostas pela doutrina espírita. E aí, quando você vai para a sua casa, quem participa de uma reunião mediúnica, tanto o médium quanto os vibracionais esclarecedores, precisam avaliar com seriedade: peraí, como que o espírito chega? Como que foi? Então você começa a desenvolver dentro de si um pensamento racional e se preparar, porque um dia você vai deixar o corpo. Abrindo para nós, através da mediunidade, a vida no mundo espiritual. E foi por intermédio da mediunidade que Allan Kardec codificou a doutrina dos espíritos. E foi através da mediunidade que o mundo espiritual, observando as nossas dificuldades em compreender a didática dos livros da codificação espírita, resolveu facilitar para nós, trazendo um trabalho extraordinário que muitos têm negado, que foi a contribuição de Chico Xavier no campo de uma mediunidade que, durante todo o exercício da mesma, não soube a humanidade
ou aqueles que estavam mais próximos, compreender o exemplo que ele deu. E ficam falando aí, né, pelos cotovelos, do Francisco Cândido Xavier, que continua vivo, trabalhando exaustivamente pelo progresso da humanidade. Então nós temos todo esse material conosco. Todo esse material. E negamos. Sabe por que negamos? Porque somos materialistas. Precisamos destruir o materialismo. Como? Avançando em nós a convicção da espiritualidade, do espírito, da imortalidade, da vida, da continuidade. E aí, as pessoas colocam assim, mas o Allan Kardec não falou nada de mundo espiritual. Então, gente, várias coisas que são colocadas aí que você fica pensando, você não tem condições. Por quê? Volto a repetir, filosofia, ciência e religião. Dentro da maior academia que um espírito pode ter no plano físico. Então vejam bem. No livro Os Mensageiros, que é esse livrinho aqui, que é Nosso Lar 2, recebeu o título no cinema, porque no cinema tem o objetivo de despertar, chamar a atenção. Aqueles que são despertados vão buscar melhores informações, até mesmo buscar o livro e fazer uma leitura do livro. No capítulo 6, traz o título Advertências Profundas. O André Luiz, no plano espiritual, na cidade de Nosso Lar, dentro do Ministério da Comunicação, numa espécie de um local destinado que recebe o nome Centro de Mensageiros. O que significa esse Centro de Mensageiros? Ali estão espíritos que reencarnaram com a mediunidade ostensiva ou com compromissos dentro da mediunidade, como expositor, como doutrinador, como passista, e faliram. Faliram. Estão lá recebendo nova oportunidade. Reencarnaram, faliram enquanto estavam reencarnados, retornaram ao plano espiritual, passaram por situações desagradáveis, até retornar à colônia onde foram acolhidos e continuarem o processo para retornarem ao plano físico e continuar trabalhando com a mediunidade. Veja bem como que o processo é lento. Aí, um amigo espiritual de nome Telésforo, ele vai dizer assim: a causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. A causa geral dos desastres mediúnicos, falando do Espiritismo, dentro da doutrina dos Espíritos, se prende a ausência de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. E aí ele continua. Tudo porque, meus irmãos, ele está palestrando. E André Luiz está lá. No final da reunião, ele está dirigindo aos médiuns, aos doutrinadores, àqueles que estavam à frente da doutrina espírita enquanto encarnados e não souberam valorizar o trabalho. Só que André Luiz fora médico. E o Vicente, que é outro personagem do livro, também fora médico. Aí um olha para o outro e fala assim, mas peraí, nós somos médicos, nós não tivemos compromisso com a mediunidade. O que nós estamos fazendo aqui? Aí eles perguntam ao irmão Aniceto,
Existe só o centro de mensageiros para aqueles que faliram na mediunidade? Não. Existem os centros daqueles que faliram como professores e pedagogos. Existe o centro daqueles que faliram nas mais diversas profissões. E o Aniceto colocou para ele, existe também um centro daqueles que faliram como médicos. Aí o André Luiz olhou para o Vicente e disse, e por que nós não estamos lá? Nós não falimos como os médicos? Sim. Só que ele respondeu a eles sem ser de forma direta. Porque tanto Vicente quanto André Luiz chegaram no plano espiritual em condições que não lhes permitiram estagiar no centro de médicos falidos no plano espiritual. Vejam bem, ele nem pôde estar no centro de médicos falidos do plano espiritual, pela forma como chegou no plano espiritual. E o Telésforo, falando para os que são portadores de mediunidade, coloca, tudo porque meus irmãos. Ele questiona. Por quê? Porque não temos sabido defender o sagrado depósito por termos esquecido em nossos labores carnais que Espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Por isso que Emmanuel traz mediunidade e dever, junto à questão 799, a contribuição do Espiritismo para o progresso da humanidade, eliminar o materialismo, destruir o materialismo. Mesmo porque há um livro de André Luiz chamado Nos Domínios da Mediunidade, onde Emmanuel faz o prefácio e ele coloca uma das grandes descobertas de Einstein, o grande físico do século XX. O Einstein descobriu, pela ciência, que matéria, do ponto de vista das nossas percepções humanas, não existe. Uma descoberta de Einstein. Então, quem quiser saber mais sobre Einstein, pesquise, estude. Tudo aquilo que Einstein trouxe como contribuição para o progresso da humanidade. Por que ele falou que matéria não existe? Porque tudo é energia. Ele chama matéria de energia. Em diversas fases. Você quer ver um exemplo? Sabe o que significa isso aqui, ó? H2O? O que é? Água. É a fórmula química da água. Se você decompor, você terá 2 moléculas de hidrogênio com uma molécula de oxigênio. Não é isso? Essa mesma fórmula que temos água, podemos ter a água em 3 estados. Líquido, sólido, gasoso. Estado gasoso, água, H2O. Estado sólido, água, H2O. Estado líquido, água, H2O. Simples. Uma fórmula simples, né? Você entender? Até de você fazer em casa, na geladeira, você tem o líquido, você tem o sólido, e quando você abre, tem aquele gazinho lá que está saindo aquela água, ou então se você quiser fazer um café, você vai ver o vapor da água subindo. Simples. Então, a contribuição da ciência. E aí, Telésforo, para fechar, porque temos esquecido em nossos labores carnais que Espiritismo é a revelação divina
para a renovação fundamental dos homens, não atendemos ainda como se faz indispensável a construção do reino de Deus em nós. Está no capítulo 6, trouxe apenas algumas frases de Telésforo, dentro de uma explanação que ele realizou na década de 40 do século passado, para nos mostrar a mediunidade alinhada ao dever como um compromisso daqueles que vão assumir e que têm que trabalhá-la de forma consciente, abrindo as portas da espiritualidade e varrendo de uma vez por todas da humanidade o materialismo. Mas o tempo já foi, e aí depois podemos eliminar algumas dúvidas, se for possível, numa outra oportunidade. Ok? Tranquilos? A lição é simples, não é? Hã? É ou não é? Nós vamos então fazer a nossa prece final. Lembrando a todos que o bazar foi um sucesso, não é isso, gente? Hã? Alguém comprou muita coisa lá no bazar? Tinha muita coisa boa lá, não tinha? Você deixou os outros comprar, né, Gracinha? Isso. Gente, então nós vamos agradecer a oportunidade, agradecer a Jesus imensamente. E se nós somos portadores da mediunidade ostensiva, atendamos ao chamado, porque o benefício será enorme. Sabemos das grandes dificuldades que atravessamos e ainda atravessaremos, mas com Jesus o fardo se torna leve, o jugo se torna suave. Por isso o Mestre ensina-nos: vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que possamos seguir, de fato, o Mestre, porque Ele é o nosso modelo, é o nosso guia. Que a Tua luz, Senhor, envolva-nos, envolvendo toda a humanidade, e que a Tua paz se faça presente em nossos corações, porque nós estamos com Jesus, Jesus conosco está. Nós estando com Jesus, contra nós ninguém estará. Que assim o seja.